Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, irmãos e irmãs, ao nosso encontro semanal com a Palavra de Deus, sua graça e seu poder. Hoje, domingo, dia 22 de novembro, nós estamos cada vez mais nos aproximando do final do ano e, particularmente nesse mês de novembro, nós estamos a uma semana da nossa celebração do Dia Nacional de Ação de Graças. Como temos feito já nos últimos domingos, reforçar a você o nosso convite, o nosso chamado, a nossa conclamação, para que no próximo domingo estejamos reunidos, seja por meio desse encontro virtual, seja na nossa igreja, mas reunidos para celebrar as primícias, o favor, a bondade de Deus e a sua provisão, sustento e proteção num ano marcado por enormes desafios. Não podemos chegar até o final desse ano sem esse momento de celebração, de reflexão, de gratidão e, principalmente, de renovarmos as nossas orações, louvor ao nosso Deus, porque até aqui temos, com muita graça de Deus, com muito favor divino, superado e vencido muitas das batalhas. Vocês têm visto e acompanhado pelos meios de comunicação as dificuldades de muitas famílias, a angústia de muitas pessoas que possuem negócios, pessoas enlutadas, pessoas nervosas, angustiadas, toda sorte de dificuldade. Mas Deus tem sido favorável, Deus tem sido benéfico para todos nós e temos vencido, e alguns de nós até têm conseguido avançar, descobrir talentos, oportunidades e, principalmente, alguns têm conseguido até vislumbrar coisas positivas nessa época de pandemia. Se você não puder estar conosco presencialmente no próximo domingo, dia 29, às 7 horas da noite, no culto vespertino, grave uma pequena mensagem de até 1 minuto, envie para o meu celular, para o meu número. Eu terei o maior prazer em compartilhar com a nossa igreja, num pequeno momento que estaremos ali reunindo nossas falas, nosso momento de gratidão, as nossas afirmações de fé. É tempo de celebrar a bondade de Deus, é tempo de manter vigilância, sabedoria, mas de reconhecer que Ele nos tem sido bondoso. Amém, meus queridos? Então, conto com você, conto com a sua presença. Se você não estiver presente, envie o vídeo, faça a sua reflexão, tenha o seu momento no próximo domingo de gratidão, as suas orações, porque estamos avançando. Vamos, então, ao texto que nos traz aqui nesse momento. Nós temos lido muito um autor da Palavra de Deus, um livro, que é o profeta Isaías. Eu tenho para mim que o profeta Isaías, ele é de uma importância muito grande, porque justamente ele é um profeta que vai falar 26 vezes a palavra salvação. Então, eu gostaria de compartilhar para você aqui esta tela, especificamente o capítulo 56, os primeiros 7 versos, que também falam de salvação, mas lembram especificamente de pessoas e de grupos que naquela época eram esquecidos e talvez nos permita entender o caráter amplo e universal da salvação de Deus. Diz o texto no capítulo 56. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Graças a Deus. E não fale o filho do estrangeiro, quando se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará de seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles,
que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que maravilha, né, meus amados? A salvação de Deus está prestes a vir, a sua justiça se manifestar para todas as pessoas, inclusive aquelas que não se acham dignas da salvação de Deus, inclusive aquelas que não se acham à altura, muitas das vezes, de regras sociais, determinações, estão sofrendo estereótipos. A salvação de Deus é universal. Este texto é maravilhoso. Nós já havíamos aprendido com Paulo, né? Na sua busca, na sua evangelização junto aos gregos, aos gentios, que Deus não faz acepção de pessoas. Nós pregamos isso nas nossas igrejas, mas de vez em quando a gente não enxerga isso na sociedade, marcada por regras, marcada por estamentos, dificuldades, quem é melhor do que alguém, quem está acima do que, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é esse, quem é aquele. A sociedade é extremamente classista, estratificada, e ela separa as pessoas. Não era diferente nos tempos de Jesus, nós já aprendemos isso, principalmente com mulheres, crianças, estrangeiros e doentes. Também não era diferente anteriormente, na época do profeta Isaías, porque nós acabamos de ler duas classes de pessoas que se aproximavam do Deus verdadeiro, que se aproximavam dos cultos, se aproximavam da bondade, da misericórdia de Deus, amavam a Deus, guardavam as ordenanças, as leis, os testemunhos, por amar a Deus, mas não se sentiam parte da congregação, porque alguns eram os estrangeiros, não eram judeus de natureza, outros eram eunucos, pessoas que foram emuladas, atingidas por violência, pessoas que talvez nasceram com dificuldades congênitas, hoje nós conhecemos, sabemos o que é isso, um percentual pequeno de pessoas nascem com deformações, e muitas das vezes a sociedade põe rótulos. É perfeito? Não é perfeito? É do jeito que eu quero? Pensa do jeito que eu peço? É da minha cor? Não é da minha cor? É da minha classe social? Anda comigo? Não anda comigo? Naquela época, nós tínhamos essas estratificações que vimos se manifestar e foi muito lembrado, principalmente na sexta-feira passada, no Dia Nacional da Consciência Negra, que embora as celebrações e a motivação desse dia seja muito importante, metade das nossas igrejas seja formada por pessoas pardas ou pretas, há muita violência, como nós vimos e estamos vendo todos os dias, manchando, marcando a nossa sociedade, nos entristecendo e nos preocupando, porque estamos vendo as pessoas cada vez mais envolta no ódio, cada vez mais envolta em seus preconceitos, cada vez mais violentas e a vida parecendo perder valor. Isso é muito preocupante, irmãos e irmãs. Certa vez eu me lembro que conversei com uma professora da Holanda que passou boa parte da sua carreira profissional em diversos países, e num deles ela chamou minha atenção porque fez questão de afirmar que, apesar de ter passado em vários países, na África e na Rússia, talvez o país que mais tenha marcado ela negativamente tenha sido a Rússia. E ela me disse numa expressão: Aparecido, a vida ali tem muito pouco valor. Isso me incomodou, queridos irmãos e irmãs, e eu me lembro dessa frase agora, porque nos dias em que nós vivemos de muito estresse, de muita angústia, a vida parece que, em alguns momentos, está perdendo valor na nossa sociedade. As pessoas brigam, se matam, se destroem por muito pouco. E muitas das vezes, quando nós saímos de casa, temos que nos preocupar com a pandemia.
Temos que nos preocupar com a violência gratuita dos assaltos. E, mais frequentemente, temos que nos preocupar com o preconceito, com a misoginia, que é a violência contra a mulher. Temos que nos preocupar com a homofobia, a violência contra homossexuais. E temos que nos preocupar com a violência ideológica. Você não pode colocar uma roupa de determinada cor, porque podem te confundir e te agredir no supermercado, num hospital, qualquer que seja. Você tem que tomar muito cuidado para falar com as pessoas. E até mesmo em supermercados, parece que temos que nos preocupar, porque se talvez perdemos a paciência ou agimos um pouco fora do controle, a gente pode estar se deparando com um indivíduo do outro lado extremamente marcado pelo ódio, pela revolta. E isso nos preocupa, queridos irmãos e irmãs. É por isso que o texto do profeta Isaías é muito marcante para todos nós. Primeiramente, porque ele nos afirma que a salvação de Deus está próxima. E, portanto, irmãos e irmãs, esta é uma afirmação muito importante para todos nós como Igreja de Deus. A salvação de Deus está prestes para se manifestar. Tenhamos forças, tenhamos coragem, tenhamos paciência, tenhamos, sobretudo, dentro do propósito do profeta Isaías, o princípio de guardar os nossos valores. Ele pede, né, para guardarmos o juízo, a justiça, para evitarmos o mal, para nos mantivermos na esperança, mas também na prática da justiça, porque ela está para se manifestar na vida do povo de Deus. Do mesmo modo, ela também é ampla e irrestrita, ela não é só para mim, ela não é só para você, ela não se está apenas restrita à nossa comunidade, ao nosso círculo de amigos, às pessoas que nós gostamos, ao partido que nós costumamos votar. A salvação de Deus, ela é ampla, ela é irrestrita, ela é universal. No tempo do profeta Isaías, ela também se dirigia aos estrangeiros, que hoje nós podemos incluir os refugiados, podemos incluir as pessoas que vivem em situação de violência, a igreja perseguida, como nossa irmã Sandra sempre nos faz lembrar, dos cristãos que são perseguidos pelo fato de serem cristãos. Ela é irrestrita para as pessoas que estão buscando asilo político. O Brasil, nos últimos anos, recebeu pessoas de muitas nacionalidades, fugindo da guerra, da fome, fugindo da morte. Ela é também uma salvação que inclui pessoas diferentes. Tente imaginar o que seria um eunuco nos tempos do profeta Isaías. Alguém emulado, alguém castrado, alguém com um comportamento diferente, alguém que nasceu com alguma dificuldade. Hoje também nós queremos anunciar, irmãos e irmãs, uma salvação para todas as pessoas. No texto bíblico do que nós acabamos de ler, ela é colocada para aqueles que guardam as ordenanças de Deus, aqueles que guardam a justiça, o direito e se afastam do mal, e para aqueles diferentes, perseguidos, pessoas talvez desprezadas, mas que se aproximam de Deus. Portanto, nesses dias em especial, nós queremos a salvação de Deus para todas as pessoas. Queremos a salvação de Deus para toda a classe social. Queremos a salvação de Deus para negros, para mulheres, para crianças, para refugiados, para pessoas com anomalias, para pessoas diferentes. Nós não queremos uma sociedade que exclui. Esse eu vou me aproximar, não. A salvação de Deus, ela é completa. Se você tem dificuldades com isso, eu te convido a lermos a palavra de Deus, a ampliarmos o nosso entendimento e fugirmos de armadilhas, porque esta salvação está chegando. Vamos ouvir o cântico e vamos nos preparar para a nossa oração, para a nossa vigilância, para mantivermos a nossa calma, a nossa paz, a nossa tranquilidade, para não entrarmos no desespero,
nem na rota da violência, muito menos daqueles que compartilham ódio, muito menos daqueles que são sectaristas, que ficam fazendo separações. A salvação de Deus é para todas as pessoas que se aproximam dele. Vamos nos inspirar nesse cântico e vamos, então, fazer o nosso momento de oração. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Graças a Deus. Nós vamos, nesse instante, meus amados, fechar nossos olhos. Vamos interceder. Há muita dor, há muito sofrimento, há muitas pessoas enlutadas pela pandemia, há muitas pessoas enlutadas pela violência, há muita tragédia nos circundando. Mas a salvação de Deus está próxima. Que nós possamos acreditar nessa salvação, manifestar esta salvação e levá-la, como é o nosso desafio, para os eunucos, para os estrangeiros, para os diferentes, para aqueles que são marcados por toda forma de violência, de perseguição e de angústia. Esse é o chamado de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante do Senhor. E, como toda a criação, estamos esperando pela tua salvação. Como todos os povos, queremos, ó Pai, que ela se manifeste rápido, trazendo justiça, trazendo, ó Pai, restauração, trazendo, ó Deus querido, a elevação da condição humana, das nossas dores, das nossas tristezas e angústias. Queremos que ela se manifeste e oramos, ó Pai, para que não nos cansemos de aguardá-la. Não nos desviemos do propósito para que quando ela se manifestar, sejamos incluídos, estejamos a ponto de dela fazer parte. Queremos também que essa salvação alcance, ó Pai, todas as pessoas, todos aqueles que se voltam para Ti. Porque a salvação não tem, ó Pai, amarras. Ela não tem classe, ela não tem critérios. O único critério é aceitar esta salvação. E nós oramos, ó Pai, para que ela atinja toda sorte de pessoas. Oramos como temos feito em todos esses momentos, pelas pessoas enlutadas. Oramos pelas pessoas entristecidas. Oramos pelas pessoas revoltadas, ó Deus, e estão a ponto de se sucumbirem pelo ódio, pela dor, pela revolta, pela tristeza. Também por ela pedimos, ó Pai, para que o Senhor desarme toda a nossa sociedade,
para que o Senhor nos permita conviver em harmonia, para que o Senhor nos permita esperar a tua salvação. Há tanta confusão, há tanto discurso, há tanto posicionamento, quando na verdade nós estamos esperando que a tua salvação se manifeste, que o Senhor possa nos auxiliar como humanidade a obter uma vacina, a superar a tragédia que estamos vivendo, e que isso não tem nada a ver com ideologia, mas tem a ver, ó Pai, principalmente com retomarmos as nossas vidas, o nosso trabalho, a economia. Ó Pai querido, há tanta coisa que precisa ser superada. Mas neste momento, talvez o mais difícil, talvez a maior tragédia que nos assola é o preconceito, é a revolta, é a divisão, é a incapacidade de caminharmos juntos. Como o Senhor levantou o profeta Isaías, nós também somos levantados por ti para incluir, para chamar as pessoas, para anunciar esse dia aceitável, para falar de esperança, para dizer que há uma casa de oração para todos os povos. Portanto, derrame a tua bênção sobre todo o nosso país, sobre toda a nossa sociedade. Derrame a tua bênção sobre todo o teu povo, sobre a igreja perseguida, sobre a família de Deus. Derrama a tua bênção sobre refugiados, sobre pessoas que sofrem perseguição, sobre pessoas que precisam de uma oportunidade. Derrama a tua bênção sobre todos nós. Nós queremos essa salvação. Nós ansiamos por ela e estamos firmes para que ela se manifeste. Maranata, vem Senhor Jesus e manifesta nesses dias, para que toda a carne contemple a tua salvação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma grande semana, que Deus continue te protegendo da pandemia, da tragédia, da raiva, do ódio, da separação. Que Deus te permaneça em paz, para que nós, os nossos olhos, contemplem a salvação de Deus. Todos juntos. Que Deus continue te fortalecendo, te abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor.